Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Nessa tarde eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade de poder trazer uma palavra da parte de Deus aos nossos corações, onde eu tenho certeza que Deus ele tem algo para dizer para você. Mas nesse texto que nós vamos estar lendo, desde já eu quero te fazer a mesma pergunta e quero te fazer o mesmo pedido. Olhe para o que Deus ele quer te mostrar. Ouça o que Deus ele está te falando. Porque muitas das vezes, pela causa de nós não darmos ouvidos à voz de Deus, muitas das vezes nós não pararmos para ver o que Deus quer nos mostrar. É aquilo que não faz a minha e a sua vida mudar. É aquilo que faz nós continuarmos na mesma situação continuamente. Mas Deus ele não quer que você continue nessa mesma situação a qual você está vivendo. Glória a Deus. Por quê? Porque Ele nos libertou. Jesus, Ele te libertou do pecado. Jesus, Ele te tirou do lamaçal do pecado. E por isso, tome posse da palavra de Deus para a sua vida. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 1, vai dizer sobre uma situação bastante conhecida, nossa, um texto bastante conhecido, que diz assim, capítulo 3, verso 1 de Atos dos Apóstolos. Ora, Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, sendo a hora 9. Estava sendo carregado um homem coxo desde o ventre de sua mãe, o qual diariamente colocavam à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam no templo. O qual, vendo Pedro e João entrando no templo, pediu uma esmola. E Pedro, fixando os olhos nele, com João disse: Olha para nós. E ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Então Pedro disse: Eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta-te e anda. E ele, tomando pela mão direita, o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. E saltando ele, se pôs em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é muito linda. Por quê? Porque em toda a palavra de Deus nós vemos o poder dele manifesto de diversas formas, de diversas maneiras, em diversas vidas e situações. Glória a Deus. Esse texto, aonde ele conta o relato sobre um paralítico que era posto sobre a porta do templo chamada Formosa, aquele paralítico ele era colocado diariamente sobre a porta daquele templo. E o que ele fazia naquela porta? O texto, no capítulo 3, no verso 2, vai falar que ele pedia esmola a cada pessoa que entrava até o templo. A cada uma dessas pessoas que passavam por ele, ele pedia esmola, uma esmola para ajudar ele a se alimentar. Glória a Deus. E 2 versículos aqui é onde eu quero estar fazendo essa meditação, que é o versículo 4 e o versículo 5. Glória a Deus. E antes de nós lermos esses 2 versículos, 4 e 5, eu quero frisar novamente o verso 12. Ele diariamente, diante a porta do templo, ele pedia esmola para quem passava por ele. E nessa tarde, Deus ele te faz uma pergunta. Eu estou passando por você e posso fazer por você aquilo a qual homem nenhum ele pôde fazer para mudar a sua vida até os dias de hoje. Glória a Deus. O verso 4 e 5 diz assim: E Pedro, fixando os olhos nele, com João disse: Olha para nós. O verso 5:
e ele estava atento, esperando receber alguma coisa deles. Glória a Deus. Aquele paralítico, como de costume, já estava acostumado a receber apenas uma coisa, o quê? Uma esmola. A cada pessoa que entrava no templo, ao qual ele estava no chão, assentado, ele recebia uma esmola daquela pessoa. E mais uma vez, ele imaginou que seria de costume ele receber apenas aquilo que ele já estava acostumado a receber. Mas como o plano de Deus ele é perfeito, e Deus ele nunca erra em suas palavras, Deus ele nunca erra em direção alguma, Deus ele já tinha um propósito sobre a vida desse paralítico. Qual o propósito? De mudar a vida dele. E qual o propósito de Deus através dessa mensagem na minha e na sua vida? O mesmo da vida desse paralítico. Qual? Chamar a minha e a sua atenção. No verso 4, Pedro fixou os olhos nesse paralítico e disse: olha para nós. E no verso 5, o paralítico ele deu atenção a Pedro. Ele ficou atento ao que Pedro estava falando. Glória a Deus. E o que Deus ele tem para ministrar em meu e seu coração? Muitas das vezes você que está assistindo este vídeo e ouvindo essas palavras, você muitas das vezes pode estar dentro dessa mesma situação que esse paralítico se encontrava. Você se encontra na mesma situação de muito tempo, você não conseguiu mudar com as suas próprias forças e nem mesmo com a ajuda de ninguém, mas a solução ela chega para a minha e a sua vida diariamente, assim como aconteceu na vida desse paralítico. Muitas das vezes Deus ele permite nós diariamente vermos a situação a qual nós se encontramos e não ver nenhuma situação para mudar a nossa vida. Não vermos nada que possa mudar a nossa história. Glória a Deus. Para quê? Para que nós vamos ver que Deus é um único para fazer um milagre acontecer em nossas vidas. E esses dois versículos, Deus, ele trata muito profundamente no meu e no seu coração. Qual? O verso 4, nós vamos ver que Pedro, ele chama a atenção daquele paralítico. E nessa tarde, Deus, ele chama a sua atenção. Por quê? Porque quando Pedro chamou a atenção daquele paralítico, não era para repreender e falar não tenho nada para te oferecer, mas era porque Pedro tinha algo diferente para oferecer para aquele paralítico. Não era algo que ele já estava acostumado a receber de todo homem, mas era algo para receber de um homem ao qual tem todo o poder no céu e na terra. E qual o nome desse homem ao qual se apresenta a você nessa tarde através desse vídeo? O nome dele é Jesus Cristo. Glória a Deus. E qual é a nossa atitude para nós recebermos um milagre? Qual é a atitude nossa para receber algo diferente, algo novo em nossas vidas, assim como esse paralítico ele recebeu? É nós ficarmos atentos à voz do nosso Deus. É nós prestarmos atenção nos mínimos detalhes do que ele quer nos mostrar. E o que ele quer nos mostrar através desse texto? Ele quer nos mostrar o milagre que ele quer gerar na minha e na sua vida, assim como ele gerou na vida deste paralítico. Jesus, ele não erra em seus propósitos. Jesus, ele não erra em alguma das suas palavras. Por quê? Porque toda palavra que saiu da boca dele, ela não volta vazia antes de se cumprir o propósito dele. Toda palavra que Deus ele disse, ele vai cumprir. E é isso que Deus ele quer fazer na minha e na sua vida. Mas para isso nós temos que parar, prestarmos atenção e ouvir o que ele tem para nos dizer. E a atitude desse paralítico de dar atenção a Pedro foi o que mudou a vida dele. Glória a Deus. E muitas das vezes você se encontra nessa situação. Você se acostumou com algo ao qual não pode preencher o vazio da sua alma.
Muitas das vezes você se acostumou com algo ao qual você está acostumado a receber de pessoas, apenas palavras de conforto, apenas uma palavra, vai dar certo, mas chega de apenas receber essas palavras, mas abra o seu coração, preste atenção, fique atento e dê ouvidos ao seu Deus, porque Ele tem algo diferente para te dar, algo ao qual o homem ele não pôde te oferecer até hoje, algo ao qual o homem não pôde fazer por sua vida até hoje. Deus ele pode fazer como Ele quer fazer, assim como Ele fez na vida desse paralítico. Glória a Deus. E qual tem sido a sua petição? Qual tem sido o seu pedido diariamente? A quem você tem buscado ajuda? A quem você tem clamado? Será que você tem clamado ao homem, ao qual não pode fazer nada por você? Ou você tem buscado aquele que tem poder para te fortalecer? Assim como nós vemos no texto que nós acabamos de ler, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, glória a Deus, no verso 7, e ele tomando pela mão direita o levantou, e imediatamente os seus pés e ossos do tornozelo receberam força. É isso que Deus ele tem para te oferecer. Ele tem algo para fortalecer a sua vida espiritual. Ele tem algo para fortalecer os seus pés, para que você não venha continuar caído aonde você se encontra caído. Por isso, nessa tarde, Deus ele estende as mãos até você. E muitas das vezes ele não tem, e ele tem, mas muitas das vezes ele não quer te dar aquilo que muitas vezes você pede, que pode ser um carro, uma casa, um bem material. Mas ele tem algo muito mais valioso, algo muito mais poderoso para te oferecer, o que é o poder dele, que é a palavra dele. E esta é a palavra que pode mudar a minha e a sua história de uma vez por todas. Glória a Deus.